Olá, queridos e queridas acompanhadores do culto do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o culto do dia 25 de agosto de 2022, tá? E nós vamos usar aqui para leitura inicial o livro Pão Nosso, tá? A lição 60, Pão Nosso, a lição 60, que é Lógica da Providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo. Deixa eu botar mais assim. Aqui. Costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois de desregramento. Está vendo? O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimento. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhe-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis. Quais ganhos secos que se quebram, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigo a simples crianças. Graças a Deus. Ai, Jesus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças também ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e graças às egrégoras das nossas casas, a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda individuais e de família. Jesus Cristo, queremos te agradecer mais uma vez por aqui estarmos, por termos podido atender ao chamamento desse culto
e estarmos aqui aos teus pés, rogando, Senhor, para que tenhamos uma boa hora de estudo, que tenhamos contato bastante profícuo com as vibrações mais altas, as faixas de vibração mais altas que pudermos receber na nossa casa, no nosso templo, no nosso intelecto, no nosso coração, no nosso raciocínio. Senhor Jesus, então, que possamos flanquear as nossas porteiras, as nossas portas, o nosso lar, a equipe espiritual do Evangelho da Noite, que vai nos brindar com a sua sua presença e vai nos trazer a reharmonização e reenergização dos nossos lares físicos e espirituais, dos nossos templos, e também vai proporcionar uma sanitização do ambiente, dos diversos ambientes. Dessa forma, Jesus, pedimos a tua permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 9. Na vez passada, eu falei que coisa, é um estudo interessante, que ele termina o capítulo 8 e pegou o primeiro versículo do capítulo 9. Então, hoje nós vamos apreciar o estudo, capítulo 9 de Marcos, versículos 2 a 9, que é a transfiguração, que é a famosa transfiguração de Jesus, que a gente vai ver que, propriamente dito, nem houve uma transfiguração, né? Então, o Marcos descreve assim: esse episódio foi relatado pelos 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? E eles narram praticamente a mesma coisa, tá? Tem todos os mesmos elementos, só vai diferenciar em alguns momentos eles vão narrar os elementos que existem, mas um falando mais um pouco, dando mais um detalhe, mas bem pouca coisa. Em Marcos, ele narra assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e elevou-os à parte, a sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E seu manto tornou-se resplandecente e extremamente branco, como neve, qual nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. E foram vistos Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Porque não sabia o que havia de dizer, pois tinham ficado aterrorizados. Coitados, né? Esses apóstolos, né? Eles estão sempre pegos de surpresa. Tinham ficado aterrorizados. E surgiu uma nuvem envolvendo-os, e da nuvem veio uma voz: Este é meu filho, o amado, ouvi-o. E eles, olhando de repente e em redor, não viram mais ninguém, senão só Jesus com eles. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto.
senão quando o Filho do Homem se estivesse levantado dentre os mortos. Então essa passagem é muito conhecida, né? Por isso que até tem esse nome da transfiguração, e o Pastorino aproveitou o nome, né? E aí o que está acontecendo aí? Começa com uma coisa logo iniciática. 6 dias depois tomou Jesus a Pedro, Tiago e João. Então o que ele está querendo dizer? 6 dias depois. 6 dias depois do último episódio da semana passada, que já estava todo dentro da pegada iniciática, né? Que era justamente um episódio falando sobre você deixar o eu personalístico, a sua psique, a sua personalidade, que é a representação do seu corpo material, da sua aderência ao mundo material, porque a personalidade só vive aqui no mundo material. Quando você morrer e voltar lá para o mundo espiritual, vai voltar só a sua individualidade, quem você realmente é. Embora, eventualmente, você possa aparecer para os seus familiares em sonho com essa roupagem que você tem hoje. Mas nada impede, se você tiver uma fratura energética em algum corpo que tenha ficado uma dobra ectoplásmica e fluídica de uma outra encarnação, pode acontecer também que você apareça com essa aparência, essa roupagem, né? Esse corpo de uma reencarnação que você viveu há 1000 anos, se o assunto não se resolveu na espiritualidade. Você aparece com esse corpo. E aí também vai depender para quem você aparece, né? Que aí também, se você for aparecer para sua mãe, eu acho que você não vai querer dar um susto na sua mãe. Você vai aparecer com esse último corpo que você tem, né? E aí ele fala, então era esse ensinamento que eu fiz o estudo em 30 minutos, mas teria muito mais coisa, tá? A explorar. Eu aconselho que vocês deem uma lida no volume 4 do Torres Pastorino, na coleção Sabedoria do Evangelho, volume 4. No vídeo passado, tem lá dizendo quais são as páginas do volume 4 que aquele estudo está desdobrado. Lá são quase 50 páginas, se não me engano, ou mais, tá? Mas também porque ele põe um glossário, ele vai falar das palavras, também tem uma parte que é mais no sentido de te dar os subsídios para fazer a interpretação e entender o que ele está falando. Então ele vai falar das palavras e vai até explicar cada uma delas. Mas então, continuando nessa pegada iniciática, então veja bem, na vez passada já foi completamente, né, iniciático. E agora, né, primeiro, já começa primeiro versículo, 6 dias depois tomou Jesus consigo. O que ele está dizendo para a gente? Que esse era o 7º dia. Então, era um dia que estava marcado, que era próprio para fazer iniciações espirituais, tá? Não tem explicitado qual era a conjuntura dos planetas, o momento da Terra e principalmente de Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, com frequência eles são pegos, né, para acompanharem o Cristo várias vezes, né? E por quê? Porque devem ser os mais iniciados, né? Pedro, Jesus mudou o nome dele, né, e para pedra, porque diz que sobre ti construirei minha igreja. O João, que é o sobrinho de Jesus, né, na verdade é o primo de 2º grau, que aí nessa época aí tem 20 e poucos, mas é um cara evoluidíssimo. Ele já era discípulo de João Batista, esse João é o evangelista, e ele é que vai estar
quando tem aquelas ceias, Pedro está à direita, João está à esquerda. E ele é sempre tratado como o apóstolo mais amado. O apóstolo que Jesus amava, que dá até a impressão que Jesus não amava os outros. Mas não é isso, é que o Jesus tem grande afinidade com ele, né? Não só porque é parente, né? Mas é uma afinidade vibracional espiritual, assim como tem com Pedro e o Tiago. Aí é o Tiago, irmão de João. Então ele levava esses mais evoluídos, e são 3, né? Que ele está indo para uma iniciação, tá? Então ele tem que levar 3, que também já são os mais evoluídos. Aí levou, e o que ele faz? À parte, quer dizer, levou-os à parte, chamou os 3 e levou a sós a um alto monte. Ele, né, aqui em Lucas, tendo tomado consigo Pedro, João e Tiago, subiu para orar. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, João, irmão de Tiago, e elevou-os à parte, a um alto monte. O que ele está dizendo? Que Jesus elevou-os. Então, assim, sempre aquela figura, né? Jesus subiu o monte para orar. Ele pode ter subido uma pequena elevação, né? Ali na Galileia, tudo assim, né? Mas não são montes muito altos. Ele pode ter subido um monte, até especula-se que seja o Tabor, mas, na verdade, o que estão querendo dizer aí é que Jesus levou-os, inclusive vibracionalmente, para essa iniciação, que ia ser uma parte da iniciação do Cristo, né, desse Cristo que estava ascendendo também de grau, e eles também, esses 3 apóstolos, tá? Aí levou a sós para um alto monte e foi transfigurado diante deles. Lucas. E aconteceu que na oração a forma de seu rosto ficou diferente e as suas roupas brancas e relampejantes. Em Marcos, seu manto tornou-se resplandecente, extremamente branco, como neve, qual nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Vou te contar, essa narrativa aí, depois eu vou até ler um pedaço do Pastorino, que é engraçado, que parece uma narrativa espírita, né? Pensa bem, gente. Está escrito aí, né? E foi transfigurado diante deles. Seu rosto, agora é em Mateus, seu rosto resplandeceu como um sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aí, quando acontece isso, e eis que foram vistos Moisés e Elias conversando com ele. E foram vistos Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. E eis que 2 homens conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias. Já viu o que aconteceu, né? Então, deixa eu ver se eu posso avançar. Então, Pedro disse. Então, o que está acontecendo aí? Né? Sob o ponto de vista espírita. Vai acontecer dessas figuras acompanharem Jesus em outros momentos que ele fala, fica aí acordado, faz a vigia que eu vou ali conversar, e ele vai orar em outro momento que ele sobe com eles. E eles dormem. Eles dormem profundamente
uma vibração, né, por essa atmosfera de calma, de paz. Essa que me envolve aqui, me dá um sono danado, que não tem a ver com vontade de dormir, é um relaxamento. Aí, lá ainda tinha, né, outros fatores de você estar dentro da psicosfera do Cristo, próximo à luz, à emanação de luz. E é o caso deles aqui agora. Então, o mais provável é que eles chegaram lá e caíram dormindo, né? Então, isso aí, né, porque o Lucas é mais específico. Nenhum dos três estavam lá. Nessa, né? Que não é nem Pedro, nem Tiago, nem João. Então, quem está narrando, nenhum dos três estava lá. Eles ouviram alguém contar. O Lucas era mais historiador, e em cima, e ele até deixou passar o negócio dos 6 dias, ele falou que era um negócio assim em torno de 8 dias. Mas o Lucas talvez não tivesse essa iniciação aí, que foi num determinado dia marcado para iniciação, que era o 7º dia. Aí, Lucas, e aconteceu que na oração, enquanto estava fazendo a oração de ligação, a forma de seu rosto ficou diferente e as roupas dele brancas e relampejantes. E aí o outro vai dizer que era um branco como neve, que nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Quer dizer, eles notaram que era uma coisa que não era da terra, era sobrenatural. Né? Isso sem saber de ectoplasmia, de aparição luminosa. Né? É um pessoal que está narrando que viu. Então, o provável é que Jesus também, né, se desdobrou e eles também, eles já levados por Jesus, né, dentro de uma psicosfera, não que eles tivessem mudado o padrão deles totalmente, mas eles estavam dentro de um ambiente que os elevava, como a gente quando se recolhe para rezar. A gente dá uma subida, se conecta com as camadas mais superiores, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. E aí, quando Jesus também deixa aquela marionete lá, o que acontece? Acontece o que eu li na vez passada, que depois que Jesus morre e que Maria Madalena vai lá ver o sepulcro, que ela vai lá passar os óleos, né? Os óleos aromáticos, que era uma tradição judia. Ela chega lá e o corpo não está, ela começa a chorar e aparece o hortelão, ela acha que era hortelão, o homem que cuidava da horta, que o sepulcro está dentro de uma horta. Aí ela fala com ele e não reconhece, e é Jesus. É a mesma condição, só que lá ele já tinha desencarnado mesmo, né? Mas ele ainda ia se utilizar de um corpo tangível, porque ele fala, não me toques, eu ainda não fui ao Pai. Ele vai ao Pai para cumprir essa etapa da iniciação dele, e ele vai voltar para se mostrar aos apóstolos, deixar o Tomé enfiar o dedo na ferida para ele acreditar e dar aquele famoso curso de evangelização, né, que está no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Aí, então, aqui é o mesmo efeito. Então, a transfiguração, porque, por exemplo, tem essas 3 narrativas, né, da transfiguração. Só que ninguém diz em que ele se transfigurou. Tá entendendo? Ele não se transfigurou, aí ficou com uma cara de cabra. Entendeu? Ele ficou com uma cara de um homem moreno de origem árabe. Não. Fala que houve uma transfiguração. E foi transfigurado, Marcos, diante deles. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol. Você imagina, você tirou a capa de material, fica só a individualidade, que é um espírito de luz, né?
É o espírito mais iluminado que esse planeta já conheceu, né? Não tem outro mais. Até hoje. Que até já está até mais difícil ele vir aqui, né? Dessa maneira, né? Se você for olhar lá em Fátima, aí o pessoal da igreja, o próprio bispo pediu um milagre para Nossa Senhora, que é a última vez que ela vai aparecer, e aí estava todo mundo, porque nisso já tinha aparecido umas 7 vezes, 8, aí foi imprensa, foi todo mundo, eram muitos milhares de pessoas. E aí o que se falou lá? Que chama o milagre do sol, que foi descrito. Foi como se o sol tivesse se aproximado da Terra. E é claro que os descrentes disseram que aconteceu um fenômeno climático. Mas, assim, ninguém deixou de ver. E ninguém nunca explicou que fenômeno climático era esse. Então, se você for pegar, todas são assim. Quando o Paulo cai do cavalo no caminho de Damasco, que o pessoal diz, ele viu o Cristo. Na narrativa do Paulo, 3 vezes. Não, primeiro a de Lucas narrando, porque o Paulo contou para ele. Depois tem em Atos dos Apóstolos, ele narra. E depois nas cartas, ele narra. Ele nunca diz que viu o Cristo. Ele diz que viu um resplendor, viu uma luz forte que até o cegava, mas que intimamente ele sabia quem era. Ele fala, quem és, Senhor? Porque quando ele cai, ele já está convertido. Né? Ele já trata de Senhor, ele já sabe até quem é. Que aí até o Cristo fala, sou eu, Paulo, a quem tu persegues. Essas narrativas, quando faz esse estudo na igreja, falam muito sério, mas essas coisas tem um lado assim, olha isso aí, o que está sendo dito. Aqui, eles quando perceberam a transfiguração, aí tinham 2 homens com eles, Elias e Moisés. Agora me escuta, Moisés, nesse momento aí, Moisés tinha vivido há 1.500 anos. Elias há 900. Não tinha fotografia. E nem podia. Não que as pessoas não desenhassem. Claro, lá desde o Egito, pintura rupestre, até o homenzinho bem rudimentar aqui da América do Sul, desenhava nas cavernas. Não é que não soubesse. É que era, inclusive, era um pecado. Era quase como se fosse uma bruxaria você desenhar alguém. Então não tinha figura nenhuma desses personagens bíblicos. Como é que Mateus, Marcos, Lucas iam saber que eram os 2? A narrativa melhor é a de Lucas, que foi como contaram para ele. E eis que 2 homens conversavam com ele. E aí depois, talvez o próprio Cristo tenha dito, os quais eram Moisés e Elias. Quem eram Moisés e Elias? Teve um momento que o Moisés que fazia interlocução com Deus, né? E era um espírito muito alto. O pastorino, não sei, em outras denominações católicas, Moisés recebia do anjo Gabriel. O pastorino, nesse estudo, ele diz que Moisés recebia do Yahvé Cristo, tá? O Yahvé Deus deles, né? O Deus, e o Cristo já designado como uma das manifestações de Deus. Aí, né, os muçulmanos, eu acho que os judeus já acham que recebia mas era um espírito altíssimo. O pastorino aponta, por isso que eles estão aí de novo, né? E o Elias, aí o pessoal questiona. É claro que tem um monte de questionamentos nesse negócio, né? Nesse povo que estuda. O Elias, o pessoal fala, mas Elias não era João Batista? Era. Tem escrito nos evangelhos. Só que o Elias, ele aparece, aquilo que eu falava antes para vocês, ele aparece como o personagem icônico daquele momento de Velho Testamento, fazendo a transição
estando ali presentes, triangulando também, porque aí fica Jesus, Moisés e Elias, eles como enviados de Deus, ou do próprio Cristo, segundo o pastorino, e eles estão ali fazendo presentes a essa mudança de vibração do Cristo, porque ao longo dos 3 anos ele faz algumas passagens, né? Teria chegado até a 7ª, né? Desse nível crístico que ele estava, porque são 7 níveis, cada nível com 7 etapas. Mas a gente não deve se deter nisso, porque isso não faz evoluir ninguém. Mas vocês querendo ler lá depois, Sabedoria do Evangelho, volume 4, eu vou botar aqui na descrição do vídeo as páginas. Aí, que apareceram, foram vistos ali e estavam conversando com Jesus, que era fazendo essa passagem. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. O Pedro estava assim que nem a mãe, quando recebe visita, que a visita chega de repente. Aí você não sabe mais como agradar a visita. Aí, peraí, que eu vou fazer um cafezinho, vou botar os biscoitinhos. Então, Pedro, o próprio evangelista fala, aí ele faz isso, fazer uma para cada um. O próprio evangelista, Marcos, porque não sabia o que havia de dizer, pois tinham ficado aterrorizados. Você imagina, o Cristo está transfigurado. Eles subiram sozinhos. Quando eles olham, está lá mais 2 homens conversando com o Cristo. Então, inclusive, eles tinham que estar desdobrados, porque para eles verem esse povo todo, o Cristo sem o corpo físico, os outros 2 chegaram espiritual. Então, eles, embora fossem os melhorzinhos da época, eles precisavam estar também desdobrados e ainda assim contando com recursos ectoplásmicos, que a gente vai ver agora, para poderem ver esse povo todo. Aí ele fala, mas eles estão horrorizados. Eu venho falando isso há um tempão. Quando o Cristo anda sobre as águas, eles ficam aterrorizados. Quando tem o mar revolto, que acorda o Cristo para parar o vento, estavam aterrorizados. Quando tem multiplicação dos pães, eles não estavam aterrorizados porque era uma coisa boa, mas eles estavam assim, impactados, né? Aí você vê aqui, e surgiu uma nuvem. Aí quando está nisso aí, que ele estava, vou fazer a cabaninha, e surgiu uma nuvem envolvendo-os, e na nuvem veio uma voz: Este é meu filho, o amado, ouvi-o. O ouvi-o tem em todos os 3 evangelistas, tá? Que é o sentido de segui-o, né? Aquela recomendação de Maria na bodas de Caná, faça tudo que ele pedir. E eles olhando de repente ao redor não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Mas nas outras falam o seguinte: enquanto assim falavam, surgiu uma nuvem que os envolvia e aterrorizaram-se quando entraram na nuvem. Na verdade, a nuvem que envolveu eles. E da nuvem saiu uma voz. Então, de que eles estão falando? Quando esses espíritos foram embora e se desmaterializaram, essa nuvem era ectoplasma sendo dissipado. Né? E aí você repara que em outros momentos, depois lá em Atos dos Apóstolos, Cristo vai aparecer, quando ele desaparece, tem uma nuvem que segue ele. Tá? Então, quando o Pedro vê descer do alto uma visão com os animais que não se deve comer, bababá, é descrito uma nuvem, tanto quanto vem quando vai. Que é justamente o ectoplasma que torna possível pessoas daquela época verem
né? Até hoje, né? Assim, tem mais gente vendo coisa, mas os espíritos se fazendo mais visíveis, mas ainda depende de ectoplasmia. E aí, né, eles olhando de repente, vamos ver aqui, e da nuvem. Ah, sim, e o próprio ectoplasma auxilia na possibilidade da voz direta, né? Que é: este é meu filho amado, ouvi-o, segui-o, né? Fazei tudo que ele vos mandar. Tendo cessado a voz, foi achado Jesus só, e eles calaram, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma que haviam visto, mas na verdade foi uma recomendação. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que não contasse a ninguém o que tinham visto, senão quando o Filho do Homem se estivesse levantado dentre os mortos depois da ressurreição. Bonito, né? Então, bonito e assim, bem iniciático, tá? Então, enquanto desciam do monte, a ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem se tenha levantado dos mortos. Então, não era para eles contarem, eles não contaram só depois que fizeram a passagem. Repara que não era para contar mesmo, que João, que estava presente, não tem essa passagem no Evangelho de João. Então, era uma coisa, mas João botou outras passagens compensatórias, já que essa já estava descrita aí pelos três, com alusivas a esse momento espiritual lá. Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando nos colocaremos de forma relaxada e abertos às boas influências do alto. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes, amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus, agradecendo a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender os reclames da lei, de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis,
aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, de família e individuais. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez com essa espiritualidade maravilhosa, por termos recebido essa caravana, essa falange em nosso lar, possibilitando com que o nosso lar físico e espiritual, possa ter sido sanitizado, livre de miasmas, de energias menos ditosas, e que essas energias possam ter sido ou reharmonizadas, transmutadas ou encaminhadas para o lugar pertinente na Terra ou no espaço. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoa-nos abundantemente, não só a nós, mas como a toda essa humanidade encarnada e desencarnada, que nós possamos mandar um quanto de energia para a saúde do planeta, para a transição planetária, para Gaia, o planeta Terra, e para a saúde, tanto do planeta quanto dessa humanidade ligada a esse orbe. Que todos, Senhor, isso é uma outra rogativa nossa, que nós possamos mandar um quanto de energia para todos esses dirigentes espirituais, materiais, de país, de cidade, gestores de firmas, de fortunas, de acumulação de capital, que todos possam ser envolvidos e abundantemente abençoados, envoltos em luz, paz e amor, para tomarem as melhores decisões possíveis. E nós queremos ainda, Senhor, rogar para as pessoas que dividem conosco o Éon, que estão nascendo conosco, e para isso eu vou fazer esse intervalo, cada um vai direcionar energias e vibrações para pessoas conhecidas que estejam precisando. Que dessa forma, Senhor, todos que estão no raio de ação desse culto possam ter sido atendidos e as nossas águas, as nossas geladeiras possam ter sido também fluidificadas. Dessa forma, Senhor, vamos dar permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Tenhamos todos uma excelente semana na paz do Senhor.